Eu orei a Deus para que você realmente encontrasse esse vídeo. E talvez seja até um sinal de que tanto eu, que não iria gravar porque estou muito cansado e já estava até deitado. Isso explica essa situação, meu cabelo. Bom, enfim, tanto explica isso quanto explica o fato de você talvez ter clicado ou esse vídeo ter aparecido para você. Bom, esse vídeo, na verdade, vai ser aí direcionado para você que está desconfortável, sofrendo com alguma coisa. Entenda, antes de mais nada, que somos responsáveis por tudo que acontece na sua vida, na minha vida. Somos, na verdade, responsáveis e muitas vezes de forma inconsciente, mas continuamos sendo responsáveis. Isso significa que mesmo que a consciência muitas vezes não retome aí aquela responsabilidade do momento, estamos sendo responsáveis. E é simples. Você pode estar num lugar e criar um determinado resultado através da sua presença, através das suas palavras, através dos seus atos, dos seus comportamentos de forma geral. Você pode fazer a escolha de onde e para onde você vai. Então, mas eu não posso ir longe porque eu não tenho tanto dinheiro assim. Não estamos dizendo a distância, não estamos dizendo as condições, estamos dizendo que você pode ir para algum lugar que esteja ao seu alcance e gerar um determinado resultado só como exemplo. Porque todas as suas, na verdade, ações vão gerar um resultado. E essa questão do desconforto, essa questão do sofrimento, primeiro, está relacionada muito mais a nós do que aos outros. Mas existem coisas que não estão dentro do nosso controle. Mas existem outras coisas que estão no nosso controle. E o problema maior é que, na maior parte das vezes, a gente não faz o que a gente deveria fazer, aquilo que está ao nosso controle. E aí, as outras coisas que não estão no nosso controle acabam fazendo com que resultados ruins sejam gerados. Porque você, na verdade, acabou ficando à deriva. Muitas vezes à deriva da fé, muitas vezes à deriva do conhecimento. Não estou entendendo. Se você não está entendendo, então pense quantas vezes você, na verdade, deixou de pensar em Deus quando havia a necessidade. Mas em qual Deus? No seu Deus, não importa qual. E não estamos aqui para discutir isso, estamos aqui só para falar que existe realmente uma força maior. E a fé pode ter certeza que é uma energia que pode colaborar em muito para que você realmente tome rumo, sentido aí o destino correto ou o melhor possível, na maior parte das situações. Bom, então com relação a essas questões, muitas vezes acabamos realmente gerando prejuízo para nós, pois não esperamos para falar, não pensamos naquilo que estamos falando e vivemos uma situação sem saber o que melhor fazer, porque não temos conhecimento suficiente nunca para optar pelo sim ou pelo não. Bom, então, para que comece, na verdade, a chegar aí a um bom senso com relação a essa questão do desconforto e dos problemas, é necessário que a gente entenda as coisas por parte. E como numa construção de uma casa, se entenda primeiro a base, o alicerce. E o alicerce de tudo, é claro, que antes de mais nada, é a vida. E essa vida está sendo, na verdade, ofertada para nós aos poucos, e é por isso que estamos aqui nesse momento, né? A cada minuto, a cada segundo, aproveitando da forma que achamos que é coerente aproveitar. Mas também não sabemos quando iremos partir. Isso também não vem o caso, porque se você está sofrendo por isso, isso é algo que está fora do seu controle. Então, o primeiro passo, na verdade, com relação a entender a base, é saber que nós, os seres humanos, fazemos parte do mundo e o mundo não faz parte da gente. Tanto é que o mundo continua e várias pessoas já passaram. E nós também vamos passar. Vamos fazer a passagem, né? Essa vida vai acabar. Para todos, ela tem começo, meio e fim. Não existe ninguém que está aqui
e nasceu há 200 anos, né? E está aqui junto entre a gente. Então, dentro desse contexto, é claro que pode existir pessoas que acreditam nisso, e eu não estou aqui para discutir essa situação, mas não existe um número considerável e nem um número estatístico e nem um número científico disso. Estamos falando de forma mais sensata com relação a isso, pelo menos com relação ao que a grande maioria das pessoas vê e acredita. E dentro desse contexto, conhecer então essa primeira situação, que nós fazemos parte do mundo e o mundo ele continua independente de estarmos aqui ou não. É muito importante para saber que não somos insubstituíveis e não somos daí então nenhum tipo de Deus. Como algumas pessoas acreditam realmente que são e por isso acabam achando que são maior do que as outras e muitas vezes acabam prejudicando as outras com um orgulho, realmente com uma indelicadeza, né? De forma desnecessária. É claro que você não precisa ser bom o tempo inteiro, mas você precisa pelo menos ser sensato ou sensata o tempo inteiro, para que você não prejudique as pessoas que estão aí à sua volta. É claro que você também não vai conseguir ajudar todo mundo, porque isso não está no seu controle, mas ao mesmo tempo você não precisa atrapalhar ninguém. Só precisa conduzir a sua vida. É assim que as coisas funcionam. Bom, e dentro desse contexto, então, você já entendeu que o mundo, na verdade, está aí, ele não precisa de você, é você que precisa dele. Agora você também tem que entender que é muito engraçado, porém, você pode começar a fugir um pouco da sua realidade e assistir a sua vida de fora em alguns momentos. Como no jogo de bilhar. Pense comigo. Um jogo de futebol, um jogo de vôlei, quando a pessoa está fora, está na arquibancada, olhando para dentro do jogo, ela tem um olhar totalmente diferente do jogador que está envolvido naquele processo. Então, comece a observar a sua vida um pouquinho mais de fora das situações, para que você entenda como que você poderia reagir a tal situação, levando em consideração que todos, né, querendo ou não, estamos ligados de certa forma. Mas é importante que você, claro, faça algumas reflexões com relação a essas ligações, porque terão pessoas que você, na verdade, terá que ter por perto e outras pessoas um pouco mais distante. Isso já é uma questão de escolha, né? Isso já é uma questão realmente de estar realmente fazendo bem para si, se respeitando. Não há necessidade de desejar o mal, mas há necessidade de estar com as pessoas que te querem ver bem. É assim que as coisas funcionam. E entenda, a maior parte das vezes fazemos escolhas de forma muito irresponsável e precoce, com relação a praticamente tudo, com relação à questão do casamento. Muitas vezes acabamos se envolvendo com alguém e achando que aquela pessoa, sem ao menos conhecer direito, vai ser a pessoa que vai resolver todos os problemas que temos. Quando na verdade somos nós que temos que resolver os problemas. Mas aí já começamos um relacionamento terceirizando uma situação, uma responsabilidade ou várias responsabilidades que são nossas. Errado. E a probabilidade disso dar errado lá na frente é muito maior. E com mais intensidade, porque na maior parte das vezes aparecem filhos, os vínculos vão, na verdade, aumentando com outras pessoas que estão ligadas a essa situação, a essa relação. Enfim, acabamos, no final das contas, aumentando o problema ao invés de ter resolvido lá atrás, com paciência, ter conhecido um pouco mais a pessoa, ter talvez namorado um pouco mais. Enfim, isso também eu entendo que não garante aí uma segurança para ninguém. Mas eu tenho certeza que isso é só um exemplo. E comente aí o que na verdade está te incomodando, te deixando aflito ou aflita, para que sirva realmente de exemplo para outras pessoas. Bom,
Uma outra coisa também é a situação da atividade profissional. Muitas pessoas optam por não estudar, outras não estudam por necessidade. Entendo isso perfeitamente. E outras, na verdade, têm várias oportunidades e acabam escolhendo uma atividade profissional. Bom, dentro de qualquer uma dessas situações, é muito engraçado, porém é humano que se faça escolhas erradas, é admissível. Porém, persistir nessas escolhas erradas, trabalhando por muito tempo, num trabalho que não está te fazendo bem, que não te fez bem, que não te faz bem, isso é bobeira. E não temos que persistir, mas, eu acho que esse trabalho gera um resultado bom, uma remuneração boa, eu não tenho idade para começar novamente, eu vou me aposentar, é só esperar mais 10 anos, não sei o quê. Não vale a pena. Se você realmente tem esse problema, se algo está te incomodando, você tem que resolver. Leve em consideração que a vida tem começo, meio e fim. Talvez você esteja mais próximo do fim, ou não sei, mais distante, mas de qualquer forma você está nesse percurso. E daí então, uma coisa que é fato é que vai chegar o fim. E será que vai chegar o fim de uma forma a qual você estará contente e feliz com os resultados que você mesmo gerou? De certa forma na sua vida? Então, procure pensar realmente se a atividade profissional é uma coisa que te faz feliz. Procure também pensar, vocês que estão na faculdade pensando em fazer um curso, se isso realmente te faz feliz. Procure pensar realmente se você vai começar uma trajetória atrás realmente de fazer aí um capital muito grande, de levantar dinheiro, de realizar sonhos que você tem enormes. Vão te fazer feliz. Então, fazer essa reflexão daquilo que é necessário, muitas pessoas estão numa corrida e elas não sabem nem bem ao certo por que estão correndo. Isso é muito engraçado, porque, na verdade, a maior parte das vezes é como se tivéssemos que fazer algo sem saber o porquê. E se a gente não sabe o porquê, isso não tem, na verdade, nenhum tipo de sentido. O porquê que eu vou fazer algo sem saber aí qual, na verdade, será o resultado? Qual, na verdade, será a situação que vai me fazer com que eu tenha alegria lá na frente, com que eu tenha realmente satisfação, com que eu tenha o quê? Eu não sei. E muitas pessoas, na verdade, estão assim, correndo sem saber para onde. Então, uma outra coisa muito importante é você, antes de mais nada, ter certeza daquilo que você quer. E também ter certeza daquilo que você não quer, para que você comece, no final das contas, a separar uma coisa da outra, fazendo com que você dê prioridade para tudo aquilo que você realmente deseja e viva a sua vida com intensidade, viva os seus sonhos. E entenda que as pessoas são diferentes. Não fique se comparando com ninguém, muito menos comparando as pessoas com você, outras pessoas. Porque, claro que a nossa estrutura humana ela é semelhante. Mas os nossos desejos, pensamentos, ações, sonhos, objetivos, são todos diferentes. Então, não há necessidade nenhuma de comparação. As comparações só vão trazer prejuízo, só vão trazer problema. E quando você começa a se comparar com pessoas que têm o resultado que você gostaria, você começa a sofrer ao invés realmente de criar mecanismos para alcançar aquilo que você deseja. Você começa a despertar coisas que talvez não são tão boas assim. E temos que entender que temos muitas coisas ruins na nossa essência. Porque, querendo ou não, a maldade está dentro da condição humana, você concorde ou não. Tanto é que gostamos de uma conversa, às vezes, pejorativas. Uma conversa que não vai agregar em nada na nossa vida, mas perdemos tempo e ainda damos a nossa opinião como se isso fosse mudar alguma coisa. Uma outra coisa também dentro desse contexto é entender que o nosso tempo é precioso, não podemos ficar perdendo tempo com coisas que não vão nos levar aonde desejamos e nem pessoas. O porquê, na verdade, tolerar alguém, porque esse alguém é próximo de alguma pessoa que eu gosto ou de alguma pessoa realmente que faz uma importância tremenda na minha vida, eu não tenho nada a ver com isso e essa responsabilidade não é minha.
Se a pessoa se aproximou dessa outra pessoa, o problema é entre eles, não é comigo. E eu não tenho que, na verdade, fazer diferença, mas eu tenho, na verdade, administrar o meu tempo e administrar a minha condição emocional, para que eu esteja bem e eu consiga produzir e eu consiga, na verdade, alcançar tudo aquilo que eu desejo. Agora também, se você não deseja alcançar aí objetivos grandes, se você acha que sua vida está boa, não existe problema também com relação a isso. O importante é viver feliz. Agora, entenda que dentro do contexto geral, para que você esteja realmente feliz, você vai precisar entender, sim, que as pessoas são diferentes, que você não deve se comparar com ninguém, que você deve administrar o seu tempo da melhor forma possível e ter um plano para alcançar aquilo que você deseja. É isso que vai fazer toda a diferença, não só na sua vida, mas na vida de todas as outras pessoas que estão em cima desse solo onde pisamos. Então, pessoal, fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Lembrando, não se esqueça de se inscrever, compartilhar esses conteúdos, deixe aí o seu comentário e fiquem com Deus. É isso aí. Um grande abraço e fui! Valeu!